Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Resenha da Barreira Podcast. Hoje, um quadro um pouco diferente, não vai ser um podcast, como vocês podem perceber. Eu estou estreando um novo quadro aqui no canal que se chama Palestrinha, onde vou estar me aprofundando um pouco mais sobre os assuntos que a gente conversou durante o podcast, tá? Se você ainda não conhece nosso podcast, nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like aqui embaixo, é muito importante pra gente. E vamos que vamos. Se você ainda não conferiu ainda os últimos episódios do podcast, ontem eu lancei aqui no YouTube o terceiro episódio. A gente conversou bastante sobre as contratações, sobre a vinda do Zé Ricardo, que é o que eu irei me aprofundar um pouco hoje. E sobre a busca sobre diretor técnico também, especulações de Diego Souza, será que volta, enfim. Confere aqui no canal, vou deixar o card aqui embaixo e o link também para você conferir esse último vídeo do podcast. Então vamos lá. Roda a vinheta do Palestrinha e vamos começar. Então, gente, nesse primeiro episódio do Palestrinha, nós vamos estar falando sobre a última passagem do Zé Ricardo no Vasco, né? Foi confirmado durante a semana que o Zé Ricardo vai ser o novo treinador do Vasco para a temporada de 2022. E o que a gente pode esperar do Zé Ricardo, né? O que o torcedor espera que o Zé Ricardo consiga fazer para que esse ano não se torne uma outra vergonha, como foi 2021, né? E o Vasco finalmente consiga voltar de onde nunca deveria ter saído umas 4 vezes, infelizmente. Tristeza. Enfim, vamos começar falando um pouco sobre o ano de 2017 do Vasco, né? Porque o Zé Ricardo ele não chegou para a montagem de elenco. Tá? O Zé Ricardo ele chegou na metade do Campeonato Brasileiro, no caso, né, de 2017. E como começou o ano do Vasco? No começo da temporada, o Vasco tinha como treinador o Cristóvão Borges. Tá? Para quem não lembra, o grande Cristóvão Borges, ele foi auxiliar técnico do Ricardo Gomes no nosso título da Copa do Brasil e vice-campeonato brasileiro de 2011. Teve uma passagem também rápida depois como treinador, após o AVC do Ricardo Gomes, mas enfim, não foi tão bom. Mas em 2017 ele estava de volta. O Vasco ia disputar no ano o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Começou bem, conquistou a Taça Rio, chegou à semifinal do Cariocão e perdeu para o Fluminense, foi eliminado para o Fluminense. E aquela alegria da conquista da Taça Rio no antigo formato, né, porque hoje é basicamente uma congratulação para você ser o 5º colocado no Campeonato Carioca, né? O Vasco conseguiu ganhar isso esse ano, mas enfim. E ainda no começo do ano, o Vasco teve uma eliminação precoce na Copa do Brasil, na segunda fase já para o Vitória da Bahia. Tá? Essa derrota ela colocou muito o elenco em dúvida sobre o que seria daquele ano para o Vasco. Né? E além disso tudo, essa derrota para a Vitória na Copa do Brasil culminou na demissão do então técnico Cristóvão Borges. O Cristóvão ele deixou o clube em 2017 com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Tá? Não foi um aproveitamento tão bom e durou cerca de 3 meses assim, a última passagem do Cristóvão pelo clube. Logo depois da saída do Cristóvão Borges, o Vasco contratou o meu xará, o grande Milton Mendes. Quando ele foi contratado, tinha uma expectativa muito grande assim, pela vinda dele para o Vasco, porque ele vinha de um trabalho muito bom no Santa Cruz, e ele vinha de um trabalho também muito bom no Atlético Paranaense. Apesar de tudo isso, a passagem do Milton Mendes no Vasco, ela, por outro lado, ficou mais marcada por problemas de relacionamento. Né? A gente teve o episódio com o Rodrigo, o zagueiro Rodrigo, que acabou saindo do Vasco, foi para Ponte Preta. Teve uma treta entre o Milton Mendes e o Rodrigo no jogo Vasco-Ponte Preta lá em Campinas, né? Que foram as vias de fato ali no meio de campo, não foi uma briga em si, mas deram uns empurrão ali, um soco. Os dois foram suspensos. E além disso, o treinador teve desavenças também com o Nenê, né? A partir de um momento, o Nenê chegou a ser afastado do clube em 2017, do clube no caso do elenco, né? Porque o Milton Mendes achou que ele já não seria mais aquela peça tão importante pro time, né? E o Nenê, vocês sabem que o Nenê ele tem uma vontade muito grande, às vezes uma necessidade muito grande de ser o cara do time, né? Então, quando ele foi barrado pelo Milton Mendes, foi uma situação muito ruim ali que foi criada no elenco, né? Enfim, com todas essas situações, o meu xará, né, ele foi se complicando no cargo e após a equipe estar ali pertinho da zona de rebaixamento em 2017, o técnico não resistiu à pressão e acabou sendo dispensado.
O Milton Mendes ele deixou o Vasco com 28 partidas, ele venceu 11, empatou 6 e perdeu 11 também, assim como ganhou, né? O time de 2017 era composto por nomes fortes, né? Ele tinha, além do Nenê, ele tinha o Luiz Fabiano também, que tinha recém-chegado ao Vasco. E apesar disso tudo, o Vasco apostava muito nos garotos da base, né? Para enfrentar essa crise financeira que vem ao longo dos 20 anos aí de clube e as altas demandas do departamento médico, né? O Vasco tinha muitos jogadores do departamento médico naquele ano e isso foi disputando muito. Então, jogadores como Paulinho e Evander, eles cresceram muito aos olhos dos treinadores e acabaram tornando-se titulares. O Paulinho depois acabou sendo vendido, né? Foi um grande destaque do Vasco. O Evander também acabou sendo vendido, né? Apesar da torcida pegar um pouco no pé, eu achava que é um pouco injusto isso tudo. E vale lembrar também que em 2017 a gente teve aquele episódio do Vasco e Flamengo em São Januário, que o Vasco perdeu por 1-0 pro Flamengo, e a torcida já indignada com tudo que vinha acontecendo, transformou São Januário numa guerra civil, e eu acho que foi a partir dali que surgiu o meme de qualquer coisa que aconteça, 10 jogos sem torcida em São Januário, né? Mas de fato naquele ano a gente teve uma punição. O Vasco ficou 6 partidas sem jogar com os portões fechados em São Januário. E enfim, a partir dali parece que tudo vinha se complicando e que o rebaixamento ia ser uma coisa certa. E apesar dessas especulações sobre um possível rebaixamento, foi aí que surgiu o nosso grande treineiro, né? O nosso grande salvador da pátria naquele ano, que foi o técnico Zé Ricardo, né? Ele tinha acabado de sair de um trabalho do Flamengo e aceitou a proposta do Vasco para guiar aí o clube naquela reta final de campeonato e final de temporada também, né? E acabou comandando uma reação do time, né? Além de ter dado padrão de jogo à equipe, o Zé ele trouxe de volta o Nenê, né, ao elenco, ao time titular e ao protagonismo que ele gosta de ter, que ele sempre teve. E além disso tudo, o Vasco teve ajuda. Por que ajuda? Porque teve a chegada do Anderson Martins, que ainda jogou muito bem naquele ano. Teve a volta do Ramon, né, o cão arrependido, com o rabo entre as patas, voltou fazendo vídeo e tudo, mas voltou jogando bem, eu acho que isso que importa. A gente sempre tem. Eu falo sempre o seguinte, cara, o jogador tem que responder em campo, né? Independente do que ele fez fora de campo. Se ele responder em campo, dá resultado, cara, tá de boa. E também teve o crescimento de produção de outros jogadores, como o Madison, né, o lateral Madison, a dupla de volantes, Jean e o Wellington, o famoso Wellington, nasceu com o dom de jogar. E o famoso box-to-box. Né, hoje eu tenho saudade do Wellington, cara. Eu zoava antigamente, mas né, ele saiu do Vasco e foi campeão pelo Atlético na Sul-Americana. Tudo bem, né, a vida que segue. Todo mundo que sai do Vasco hoje em dia está sendo campeão, né? Você já percebeu isso? É sempre assim, sai do Vasco, campeão. Mas tá, ou vai para Libertadores, que nem o Pikachu. E enfim, teve esses jogadores que começaram a crescer de produção e o clube melhorou muito sua campanha e conseguiu chegar ao 7º lugar. E assim, o Vasco estava em 6º. Se eu não me engano, um Flamengo e Vitória, na última rodada, decretou a 6ª colocação do Flamengo e a vaga direta na fase de grupos. O Vasco acabou ficando em 7º, indo assim para a pré-Libertadores. E foi por causa de um pênalti ali meio mandrake no final do jogo, né, a favor do Flamengo, mas né, disso aí a gente já sabe como que é a história. Enfim, a partir daí teve essa reação e o Vasco acabou se classificando para a pré-Libertadores da América de 2018. Né? Então, enfim, esse foi um pouco resumido como foi o ano do Vasco, como que o Zé Ricardo veio e pegou essa situação. Hoje, ele chegando no Vasco, vai ser uma situação completamente diferente. O Vasco continua na Série B pela primeira vez em sua história. Apesar de já ter caído 4 vezes, a gente pode dizer que é o 5º rebaixamento, ter continuado. Vem para um clube desacreditado, vem para um clube assim, desorganizado, né? Hoje a gente só vê o Salgado ali como um homem, a gente não tem diretor executivo ainda, mas isso a gente conversou muito no podcast. Se você ainda não conferiu, de novo, vai estar aqui no card, confere lá, o papo foi bem legal. Mas enfim, falando um pouco sobre o elenco que o Zé Ricardo teve quando chegou. Assim, os principais destaques da temporada, eu poderia dizer que era o Martin Silva, o goleiro do Vasco, o goleiro que estava aí desde 2015, 2014, na verdade, né? Ele veio em 2014. O Pikachu, ele estava jogando muito bem com o Zé Ricardo, ele jogava como um ponta mais avançado, né? Eu acho que foi a melhor fase do Pikachu no Vasco, foi quando ele jogou mais avançado. Coisa que ele fez parecida no Fortaleza esse ano e acabou sendo eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Né? Ainda tinha gente que não gostava do Pikachu. Tinha também o Anderson Martins na zaga, o Ramon na lateral direita,
O Paulinho, né? O Paulinho surgindo para o futebol, assim, foi uma joia rara assim do clube. Eu acho que depois do Felipe Coutinho, talvez o Paulinho tenha sido assim a grande expectativa, né, de jovem. E o Nenê para comandar todo aquele meio de campo, aquela meiuca. Né? Eu acho que esses sim foram os destaques. O Vasco, durante a temporada 2017, ele fez 40 gols no Campeonato Brasileiro e sofreu 47. Tá? Com saldo de gols negativo aí, apesar de ter chegado em sétimo colocado, teve um saldo de gols negativo. Mas, enquanto treinado pelo Zé Ricardo, ali a partida, eu não lembro agora qual rodada, mas após o jogo do Fluminense, né, porque o Milton Mendes foi demitido após uma derrota para o Bahia de 3-0 no Barradão. Fonte Nova, desculpa, falei errado. E aí o jogo contra o Fluminense, o clássico, quem dirigiu o time foi o Valdir Bigode. E aí nisso o Zé Ricardo foi contratado e depois assumiu o Vasco. E então nessas 14 partidas que o Zé Ricardo foi treinador do Vasco, ele obteve 5 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. É claro, sim, empatou muito mesmo, mas a questão das derrotas ficou muito marcada por ele, porque ele teve um aproveitamento bom. Apesar de tanto empate, ele conseguiu ganhar muitos pontos e não perder tantos. E assim, a vitória contra o Fluminense, como eu tinha dito, foi pelo Valdir Bigode, então eu não estou contando isso. Então essa reação do Vasco, essa reação que o Zé Ricardo trouxe para o time, levou o clube à 7ª colocação, para a Libertadores, com 14 gols feitos e 12 sofridos. Tá? O Vasco, quando ele perdia por muito. E a gente vai comentar sobre isso, porque assim, o que a gente pode esperar do Zé Ricardo em 2022? O estilo de jogo mais usado por ele é um jogo no qual tem uma consistência defensiva muito forte, com uma boa saída para o ataque. É assim que ele gosta de jogar. Não adianta, é assim que ele gosta de jogar. As formações que ele mais utiliza, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1. Não são coisas inimagináveis para o Vasco, porque é o que o Vasco vem fazendo nos últimos anos, mas nem com tanta maestria. Né? Como o Zé Ricardo ele gosta de um time que tenha competitividade, que brigue durante todo o jogo, né, e tenha bastante competência, ele precisa ter uma preparação física muito boa. E eu acho que isso é um desafio muito grande para o Vasco. O Vasco, esse ano, o clube ele não teve uma preparação física. Tudo bem que foi um ano anormal, né? A gente pulou de 2020 para 2021 sem nenhum tipo de pré-temporada. Foi uma coisa assim, acabou o campeonato numa semana, na outra semana estava começando o Carioca e já era brasileiro daqui a um mês, enfim. Foi muito atípico, né? Mas um time para dar certo na mão do Zé Ricardo, ele precisa ter um preparamento físico muito bom e muito forte, porque é o que o Zé Ricardo exige dos seus times. Porque ele propõe sempre uma defesa robusta, uma consistência muito boa na defesa, para uma saída muito rápida para o ataque. Né? E ele gosta muito também de volantes que briguem. Talvez vocês se lembrem que em 2017 o Vasco tinha o Jean como volante, né? O Jean, o famoso volante pescoçudo, aqui que saía batendo em todo mundo. E te falar que na Série B, cara, isso é muito bem-vindo. O estilo de jogo do Zé Ricardo para a Série B eu acho muito bom mesmo. E quais são assim, os principais problemas que o Zé Ricardo enfrenta em suas equipes? Né? A dificuldade de fazer gols é uma delas. Não só o Vasco, mas também o Internacional, o Fortaleza, quando ele jogou um pouco lá, quando ganhava os jogos, era um placar muito magro, 1-0, 2-1. Porque o clube ele tinha muito essa questão de se defender para ser para ataque. E por vezes não tinha essas peças. E essas peças cansavam durante o jogo, não tinha uma reposição, não tinha um elenco. Para sair rapidamente para o ataque, né, o clube ele precisa ter um jogador de velocidade que faça a saída. O Zé Ricardo ele gosta de jogar com pontas abertos, que tenham profundidade, né, que consigam levar a bola até a linha de fundo para mandar para a área para um atacante conseguir fazer o gol. E é necessário ter jogador forte de finalização também. Infelizmente o Vasco perdeu o Germancano. Ele não vai continuar no clube. E o Vasco precisa trazer alguém para ser esse homem do ataque e também precisa de peças de velocidade. Eu acho que sem isso, todo esquema de jogo que o Zé Ricardo tem preparado na cabeça dele, que ele gosta de fazer, ele não vai dar certo. Ele precisa muito dessas peças. Ele gosta muito de um meia clássico, a gente tem o Nenê para isso. Eu acho isso muito interessante. A velocidade pelos lados, como eu falei, a profundidade. Então esse meia ele vai ajudar nessa ligação para o ataque. Ele precisa ser um meia que não tenha comprometimento com a defesa e a marcação. Né? Apesar de que na Série B
é um pouco diferente, né? O Nenê ele volta também, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas ter aquela compatibilidade, conseguir sair bem com o meia clássico, dando passe, conseguir fazer uma ligação rápida para o ataque, é dessa forma que o José Ricardo gosta de jogar, é dessa forma que ele vai querer armar o time com toda certeza. Não é uma retranca, né? A gente fala muito isso, não é uma retranca. Apesar de não ter nada contra retrancas, eu acho que na Série B às vezes é até bom. Porque tem dias, cara, você não vai conseguir jogar bonito na Série B, você tem que ganhar jogos na Série B. Simplesmente assim, independente de como, você tem que ganhar seus jogos. Se for na retranca, se não for na retranca, mínimo problema com isso. E assim, se não tiver esses jogadores com essas características, a gente vai ter um problema, porque aí a gente não vai conseguir realizar essa transição. A gente tem que ter peças no elenco, e aí vai começar a voltar todo aquele problema que a gente sempre teve, que é não conseguir chegar ao ataque, não conseguir formular jogadas, se defender e não conseguir sair em velocidade, perder muita chance de gol. E isso é um grande problema que talvez o Zé Ricardo venha enfrentar no Vasco, porque o Vasco ele não tem dinheiro para contratar. Tá? O Vasco ele está demorando para contratar, ele está sem diretor executivo. E isso é um grande problema, apesar da gente conseguir entender essa demora, porque agora acabou o Campeonato Brasileiro, foi essa semana que acabou o Campeonato Brasileiro. Os clubes ainda estão voltando assim a negociar os contratos com seus diretores executivos. A gente não sabe quem está livre no mercado, quem estava não está mais, né? E quem a gente estava esperando não ligou pra gente, né? Continuou no Palmeiras campeão. E enfim, gente, eu queria trazer um pouco mais sobre esse assunto porque eu achei muito legal e interessante. E eu quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acham, o que vocês esperam que o Zé Ricardo pode fazer durante esse ano no Vasco? Quem que vocês gostariam que viesse para ajudar o Zé Ricardo? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu gostaria muito de ver o Diego Souza de volta no Vasco, se aposentando, com o Vasco subindo. É meu sonho, né? Eu poderia muito pagar o Uber do aeroporto para São Januário dele. Eu não pago passagem porque não tenho tanto dinheiro. Mas o Orelhudo ainda tem bola, cara. Pra quem assistiu essa temporada do Grêmio, o último jogo contra o Atlético Mineiro, o Orelhudo ele tem muita bola ainda pra rolar. Eu acho que uma ligaçãozinha ali vale a pena pra ele. E é um cara que ia ajudar muito na Série B, tem um poste físico muito alto, muito grande, sabe jogar bem com bola aérea. E enfim, o Zé Ricardo gosta de um cara brigador, né? E eu acho que isso seria muito benéfico para o clube. Então é isso, gente. Quero saber o que vocês acham do Zé Ricardo, o que vocês esperam do Zé Ricardo para essa temporada 2022. E além dele, o que vocês esperam do Vasco para essa temporada 2022? Né? O estilo de jogo, nomes podem surgir e, enfim, toda a expectativa que vai sendo criada com a chegada do novo treinador. Não esquece de dar o like, por favor, isso ajuda muito aqui o canal. Se inscreva também no nosso canal. Comenta aqui embaixo o que você achou, sugestões, dúvidas, críticas. Estamos abertos a qualquer coisa aqui. Segue também a gente no Spotify, o nosso podcast, também no Apple Podcast, está disponível para vocês escutarem. Vocês estão no trabalho ou dirigindo, enfim, coloca lá, ouve essa resenha que vocês vão gostar bastante, tá bom, gente? Contem também o que vocês acharam desse quadro, palestrinha, eu vou trazer muito mais informações também. Quero falar muito sobre o diretor executivo, então, enfim, esperem outros vídeos aí também desse quadro, tá bom? Um abraço, galera, muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.